nosso irmão, na presença dele aqui nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Que venha falar aquilo que o próprio Deus quer que ele fale aqui nessa noite, em nome de Jesus. É da igreja da paz do Senhor Jesus, amém? Eu sou Deus, que você pode fazer uma oração. Abre a noite, nós vamos dar o servo de Deus, Senhor Deus e Pai, aqui nessa noite, ó Pai, estamos diante da Sua presença que é grande, ó Deus. Senhor Deus, para te agradecer pelos livramentos, ó Pai, que o Senhor tem nos dado, Senhor, que são muitos, ó Pai, pelo Seu cuidado pela nossa vida,
caminho, Jesus disse: esta noite todos vocês me abandonarão, pois as Escrituras dizem: Deus ferirá o pastor, e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Deus querido, Deus amado, eis aqui a tua palavra, Deus Senhor. Eis aqui o teu servo, Pai querido, que veio aqui para trazer a mensagem dos céus a esta igreja. Eis-me aqui, ó Senhor, para fazer a tua vontade, não a minha. E peço ao Senhor que o Senhor tenha ouvido cada palavra que foi dita pela oração deste missionário, que é o qual, meu Deus, entregou a minha vida nas tuas mãos. E eu te peço que cada oração, meu Pai amado, que foi entoada aqui hoje, tenha chegado aos teus ouvidos, porque este servo que aqui está não é merecedor da tua graça, mas a tua misericórdia é derramada sobre mim. E eu quero, Pai, ser canal de bênção hoje para todo aquele que aqui se encontra, para ouvir falar de ti, e que os corações deles, ó Pai, estejam abertos para entender a tua palavra, e que o teu Santo Espírito se faça presença em todos eles, ó Pai amado, porque eu sou apenas a ferramenta da tua obra, mas o operário é tu, ó Pai. Eu não faço nada sem a tua mão, eu não faço nada sem a tua direção, e a minha voz não sairá da minha boca se não for para falar as tuas palavras. E eu te peço, Deus, abra a visão de todos, não para o mundo de hoje, mas para o mundo espiritual, aonde a batalha dos céus contra os infernos já começou. E eu te peço hoje, Deus, mostre a todos eles o quão forte é o teu exército e o quão pequeno é o mal perante a tua presença. E o Senhor fará com que todo aquele que se levantou contra os teus servos caiam por terra. Dentre todos eles, ó Pai amado, o Senhor mostrará ao qual o Senhor escolhe. Em nome de Jesus, é o que nós te pedimos, Senhor. Amém, amém e amém. Podem se assentar, meus queridos, e louvem ao nome do Senhor. Meus queridos, desde o momento que esse culto começou, Deus me confirmava a palavra de hoje. Deus me mostrou no meu coração hoje pela manhã para falar um pouco mais sobre o que vem sujando a carne do povo de Deus. Infelizmente, o pecado tem se adentrado dentro das igrejas. Infelizmente, as pessoas estão dando espaço para aquilo que Deus abomina. Infelizmente, as pessoas estão abrindo espaço para tudo aquilo que a visão de Deus não quer ver. E quando nós ouvimos falar de pecado, a maioria das pessoas treme e pensa: vai ter chicote. Mas não, meus irmãos, não vai ser chicote, vai ser alerta. Porque os tempos estão findando. Tudo que nós estamos vendo acontecer hoje em dia é preceito do fim dos tempos, é preceito da vinda de Jesus. E quem quer receber a graça de Deus e quem quer continuar nos caminhos e entrar na Santa Jerusalém, tem que começar a fazer a vontade do Pai. O pecado é da carne, é normal, todos nós pecamos. Eu que aqui estou não sou perfeito, também cometo pecados, mas o que nós temos, um advogado fiel perante a Deus, que é Jesus Cristo. E em todo momento nós temos a unção de Jesus em nossas vidas, porque o sangue derramado na cruz do Calvário não foi para lavar aquela cruz, não foi para limpar o pecado daqueles que o matavam, não. Foi para limpar o pecado daquele ao qual ele escolheu para si, porque a palavra de Deus nos diz no livro de Paulo a Tito que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, mas não a todos aqueles que se encontram na terra, não. Todos aqueles que escolheram crer que Jesus é o Filho de Deus, todos aqueles que escolheram aceitar esse Jesus Cristo como Salvador e Redentor
eu vos digo, meus queridos, não temam, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E quando você sai do seu lugar e vem aqui à frente, você perdeu o medo do homem humano e passou a temer a Deus. E é por isso que quando você chega aqui na frente, você faz bem feito, porque não é mais o olho do homem, mas o olho de Deus que está sobre você. Oh, glórias! Deus, meus irmãos, Ele não te proíbe de pecar. E você sabe por quê? Porque Ele sabe que a sua carne é fraca. Deus, Ele sabe que você vai sujar a sua carne com o pecado. Não adianta você dizer, eu não peco, porque aí você já está pecando. Porque a nossa carne, ela foi suja pelo maligno dentro do jardim do Éden. E desse momento para cá, não existe mais homem justo. E a Bíblia nos fala em Eclesiastes, capítulo 5, no verso de número 20, se não me falha a memória, que não há homem justo sobre a face da terra que pratique o bem e não peque. Não existe esse. O único justo que pisou sobre a terra foi Jesus Cristo. Mas o que nos dá o valor para que nós recebamos de Deus o direito de entrar no reino dos céus? Nada, meus irmãos, nos dá esse direito. Nada. Porque se nós formos olhar por nós, nós não somos nada para merecer a graça de Deus. Nós o tempo todo, pastor, nós temos a mania de reclamar contra Deus. O tempo todo nós temos a mania de murmurar contra Deus. Eu mesmo faço isso de vez em quando. A chuva cai, a situação aperta, eu falo, meu Deus, quando é que o Senhor vai me prover? Aí Deus vem com um puxão de orelha, o que eu te deixei faltar até hoje? Aleluia! Aí Deus vem com aquele simples puxãozinho de orelha, está te faltando alimento? Está te faltando teto? Está te faltando saúde? Então por que está preocupado com a prata e com o ouro se tudo pertence a mim? Deus, Ele fala comigo da mesma forma. Ele nos fala hoje, como escrito está no Evangelho, segundo escreveu São Mateus: buscai primeiramente o reino dos céus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Dinheiro, fama e poder não provém do Senhor, provém do inimigo, provém de Satanás. Satanás é aquele ao qual o mundo já está na mão dele. E todo aquele ao qual se levanta e fala, eu vou pregar a palavra do Senhor, eu vou subir no altar do Senhor, mas eu estou lutando. Esse para mim ele não é certo, Senhor. Porque o Evangelho, segundo escreveu São Mateus, nos diz que quando Jesus enviou seus 12, ele disse: não colocai nos vossos cintos, nem nos vossos alforjes prata nem ouro, nada que brilhe ou reluza. Vão simplesmente com a roupa do corpo, mais nada, nem duas capas Jesus permitiu que eles levassem. Por quê? Porque no caminho Jesus colocava pão para eles comer. No caminho Jesus colocava um teto para dormir. No caminho Jesus andava com eles
tribulação que nós sofremos aqui nessa terra, ela não vem de Deus, ela vem de nós. Eu tenho certeza absoluta, pastor, que não foi Deus que criou a bebida, mas foi o homem. Eu tenho certeza absoluta que não foi Deus que plantou o tabaco, foi o homem. Eu tenho certeza absoluta que as drogas aos quais o mundo vive nelas hoje não foram criadas por Deus, foram criadas pelo homem. E eu posso falar das drogas? Posso, por quê? Porque eu senti na pele o efeito que elas trazem. Antes de me tornar um cristão, eu era um traficante. Depois de traficante, eu me tornei usuário. E foi nessa fase que eu vi a minha vida quase ser ceifada pelo inimigo. Se vocês me perguntarem se eu vivi algum milagre de Deus, eu confirmo para vocês aqui hoje, como eu estou em pé, que eu sou o milagre de Deus. Eu usava tanta cocaína, mas tanta, que eu fui parar no hospital por 3 vezes, com princípio de overdose. Nas 2 primeiras vezes o médico falou comigo, para que é melhor para você. Eu não escutei. Na terceira ele já jogou a real, falou assim, ó, você vai voltar para sua casa. Se você sobreviver, falou dessa forma comigo, se você sobreviver, nunca mais ponha álcool ou entorpecente na sua boca, porque você não tem mais estômago. O seu estômago derreteu. Eu vou te passar remédios para aliviar a sua dor, mas para a medicina não tem cura. Essas foram as palavras que eu escutei dentro da sala do hospital. E foi onde eu voltei para minha casa e eu fiquei de 3 a 5 dias deitado em uma cama sentindo dor. Sem família, porque eu fui abandonado pela minha mãe pouco depois que eu nasci. Eu morava sozinho aqui em Morada Nova. Tinha desviado dos caminhos do Senhor. Não recebia visita de ninguém, não tinha ninguém para fazer comida, nem para me ajudar a me levantar da cama. Aí os irmãos imaginam o que eu passei. Aí vocês me perguntam, como você sobreviveu? Eu não sei. Eu não sei. Mas Deus sabe. Porque se o médico falou, você não tem mais estômago, porque ele derreteu. Se você sobreviver, nunca mais usa. Por que eu estou vivo? Porque Deus fez um milagre na minha vida. Tenho uma saúde perfeita? Não, não tenho, porque os efeitos ficam. Mas estou de pé hoje para contrariar todos os médicos, toda a medicina que disseram, você não tem mais solução. Se você sobreviver, não usa. Eu nunca mais pus álcool, nunca mais pus nenhum tipo de entorpecente
Nova Jerusalém vai descer para a terra. Por que ela vai voltar para cá? Deus nos deu essa terra por herança. E pai que é pai, não destrói a herança dos filhos. Ele purifica ela, ele transforma a herança, ele melhora a herança. Porque pai que é pai, ele não quer dar pouco, ele quer dar muito. Então se a herança está suja e corrompida, o pai purifica para te entregar nas suas mãos. E se você acredita, está na hora de começar a glorificar, porque o Deus que você serve, ele já começou a purificação da terra, ele já começou a mostrar para o mundo: eu estou voltando. Não espere desapercebido, noiva do Senhor. Está na hora de voltar a praticar sim as velhas obras, porque Deus fará algo novo na tua história e na tua vida. Mas primeiramente abra o espaço, porque ele quer adentrar os seus olhos. Coloca sobre os teus pés por um minuto, que eu já estou encerrando. Oh Deus de glória, eu não quero que você saia daqui pensando: aquele irmão não sabe do que ele fala, porque eu não disse minhas palavras, eu disse o que a Bíblia diz. E agora me falhou a memória onde diz, mas tem uma palavra da Bíblia que diz que fiel é esta palavra e digna de total aceitação. A palavra de Deus, ela não faz culpa. A palavra de Deus, ela não é jogada ao léu, ela não é atirada ao vento. A palavra de Deus, ela tem direção certa. E se Deus me trouxe aqui para falar estas palavras, é porque o coração de alguém precisava ser atingido por elas, é porque o Espírito Santo precisava falar com alguém. E se ele precisa, ele fala. Queira eu, queira não, ele fala. E o seu coração aqui dentro pode estar um pouco frio, mas no momento que você chegar na tua casa, ele vai te incomodar com a lembrança dessa palavra, e você vai ver: remissão de pecados é necessária. A remissão dos pecados, ela é a única que pode nos livrar
E nessa oração eu não peço simplesmente por esses irmãos que estão nos bancos, não. Eu te peço também pela liderança da igreja, meu Pai, porque eu sei que os tempos que estão chegando não vão ser fáceis para os líderes das igrejas. Eu sei, meu Pai amado, que o inferno vai se levantar com uma fúria tremenda sobre eles. Mas eu quero, meu Pai, te pedir misericórdia sobre eles, ó Pai. Porque a visão do futuro, ela não é bonita, ela não é boa. A visão do futuro, ela é dolorosa e cada pastor de cada igreja, para manter as ovelhas dentro da tua casa, vai sangrar. Cada pastor, meu Pai amado, cada pastora, cada missionário da igreja, meu Senhor, para manter os servos dentro do teu aprisco, para manter as tuas ovelhas seguras, eles serão atingidos primeiramente pela força do inimigo. Porque, meu Pai amado, o Senhor faz a proteção, mas infelizmente nós também sentimos o peso do pecado. E eu te peço, Senhor, aonde houver uma hoste maligna, que o Senhor envie um anjo para acabar com ela. Toda vez que o inimigo se levantar para a frente da tua igreja, meu Deus, se levante também no teu altar para protegê-lo. Porque primeiramente é o altar, meu Pai, e depois são os servos. Primeiramente é aquele que está mais próximo de ti, Pai, e depois são os que vêm depois do pastor, meu Pai. Mas eu te peço, a proteção que vem para o altar seja derramada sobre a igreja. A libertação que vem pelo altar seja esparramada por toda a igreja. Em nome de Jesus, ó Deus, eu te peço, blinda cada homem e cada uma mulher que se encontra aqui nessa noite. Em honras e glórias ao teu santo nome, é o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém e amém. Me perdoe.